Ô Luana, falar um pouquinho então dessa questão de equilibrar os mercados, né? Essa parte de exportar mais sem esquecer o Brasil. Eu acho que diante dessa questão de ampliação das exportações, como equilibrar essa demanda internacional com o abastecimento e a valorização do nosso mercado interno? Como que você vê isso? Então, hoje, pelo que eu tenho acompanhado, tanto na nossa rotina, tanto também com a cadeia produtiva em si dos suínos no Brasil, a gente tem total capacidade de continuar atendendo o mercado interno, ainda mais se a gente crescer, claro, ali o consumo per capita no Brasil e também atender as exportações. Então, basicamente, hoje, a gente tem uma exportação de 25% do que é produzido, né, dos cortes suínos. A tendência é que se mantenha nos 25 ou possa subir um pouco mais que isso. Não tem como subir muito mais, né? Porque, claro, a gente compete também com outras carnes, né? E o mercado em si, a gente vê muito crescimento de indústrias, de granjas. Então, na nossa própria região, a gente vê o quanto está crescendo em produção de suínos, em frigoríficos. Então, o mercado interno ele não ficará desabastecido, mesmo que a gente aumente as exportações. E principalmente não deve ficar. A gente tem que focar muito no mercado interno, porque o mercado interno é quem vai ajudar a gente a sustentar e a crescer a cadeia de suínos, né? Porque hoje a gente não pode ficar dependente somente da exportação. Porque a exportação, em algum momento, a gente espera que não, mas hoje nós temos um status sanitário muito bom, né? A gente não tem muitas doenças que outros países têm. Nós somos livres de PED, de PIRS, né? De peste suína clássica e africana. E se acontecer de algum momento a gente ter algum tipo dessas doenças, vai ter restrição sanitária. Aí é um momento em que a gente sobrecarrega o mercado interno, não vai ter saída no mercado interno, então eu acho que o nosso foco é sempre focar aqui no mercado interno, crescer a nossa comercialização aqui, o consumo per capita do Brasil, e aí também, claro, focar nesses novos países que a gente tem que exportar. Luana, assim, comentando sobre esse assunto que tu disse, das restrições que possivelmente se vier ou se acontecer alguma coisa sanitária, a gente sabe, teve um episódio agora, né, na avicultura, e o Brasil deu uma aula, né, para o mundo em questão de biosseguridade, né? Se tu puder comentar um pouquinho para nós qual que é a visão do mercado da suinocultura, analisando esse cenário da avicultura, qual que é a expectativa e como que a gente sai desse cenário com essa experiência e qual que é a visão que a suinocultura vê, né, na avicultura e que leva isso como experiência para nós, pensando que nós também devemos estar preparados para a qualquer momento alguma coisa acontecer, né? Sim. Então, realmente, a avicultura ela está de parabéns. Eles conseguiram reverter o problema rapidamente e já conseguiram retomar as exportações que haviam sido interrompidas, né? E eu vejo que a suinocultura, embora esteja um pouco atrás nesse sentido da avicultura, a gente tem fortemente com a biosseguridade também. Né? Então, recentemente também saíram algumas matérias já focando em biosseguridade na suinocultura, em que demonstra que as empresas também estão preocupadas. Né? E a prova de que estamos livres de diversas enfermidades é que a gente tem feito o nosso trabalho bem feito. É claro que as oportunidades sempre terão de melhorias, né? Mas a gente vem caminhando realmente, e até aqui no estado do Paraná, a gente tem um diferencial, que agora outros estados estão seguindo também, mas que o nosso serviço veterinário estadual ele publicou já desde 2018 a portaria que estabelece a biosseguridade mínima das propriedades. Então, desde 2018, a gente vem trabalhado para adequar as granjas com cercas, com telas, com barreira sanitária, com controle de visitantes. E isso é muito importante para a gente evitar a entrada e também a disseminação, né, dos patógenos. Então, eu acredito que a suinocultura ela vem avançando quanto a isso, vem trabalhando também fortemente com a Embrapa, que tem ferramentas já que auxiliam nessa investigação, no diagnóstico da biosseguridade de cada propriedade, de cada região. Então, o que eu espero é que, se um dia acontecer, a gente realmente vai estar preparado.
Excelente. Luana, eu queria entender de você, agora saindo um pouco dessa parte de sanidade, de biossegurança, mas olhando um pouco para o lado dos custos dentro da suinocultura e questão de mercado. Como você comentou, a gente tem uma demanda de aumentar realmente a nossa produção, principalmente aqui no Paraná, na nossa região, mas como que as indústrias, as agroindústrias, elas se preparam para as oscilações do mercado? A gente sabe, a gente passou recentemente por uma oscilação dentro da cadeia produtiva da suinocultura, um mercado que acabou tendo custos desregulados ali que influenciaram direto na nossa produção. Mas frente a um aumento exponencial que a gente tem na produção de suínos, como que a gente pode se preparar caso o mercado reaja de uma forma negativa? Como você comentou, a gente teve aquela questão das taxações de 50%. Quando surgem essas demandas, esses problemas à nossa frente, como que a cadeia ela se prepara para passar por cima disso? Bom, as crises, elas sempre aparecem, né? Então, quem está na suinocultura já acompanhou diversas crises. Então, a gente tem os momentos de altos e baixos. A gente sempre aproveita os momentos que estamos em alta, né? E claro que a gente supre esses momentos que estão em baixa, a gente nunca deixa quem está conosco na mão, né? Então, a gente vem trabalhando fortemente, claro, com os custos de produção. Então, vocês também têm a experiência ali no campo, vocês sabem exatamente como a gente funciona. E o Brasil, ele é competitivo, né? Então, assim, se a gente comparar o custo de produção que nós temos aqui no Brasil com qualquer outro país do mundo, o nosso custo ainda ele sempre está baixo. Então, embora ocorra essas oscilações, e muitas vezes tem muita gente que fala, mas agora o mercado está ruim, a gente vai quebrar, vai ter prejuízo, no final das contas, tudo se equilibra, porque o nosso custo, embora a gente tenha essas oscilações, a gente ainda consegue ser muito competitivo lá fora, né? E os países que estão lá, eles veem essa competitividade, muitas vezes também eles se comparam com a gente, às vezes se incomodam com o que a gente tem, porque, imagina, nós temos os grãos aqui sempre muito bem ofertados para a nossa nutrição animal, a gente tem a opção ali do milho e farelo de soja, geralmente em preços mais acessíveis do que qualquer outro lugar, então a gente consegue equilibrar a conta. E também as nossas vendas, elas sempre vão equilibrar e voltar para o produtor, para quem está ali no início da cadeia, né? Sim.